o cérebro saudável por mais tempo? Eu deixei o sono aqui em primeiro lugar. Por quê? Bom, o sono, vamos considerar que fosse como se fosse o dia, né? Então você vai começar seu dia, antes de você começar seu dia, você passou por um bom período de sono. Então, o sono é fundamental para manter a saúde do nosso cérebro. Tá? A nossa saúde cognitiva é altamente dependente da qualidade do sono que a gente tem. Tá? Olha que interessante. Quando nós falamos em sono, pode variar um pouquinho. Vai depender da idade. Por exemplo, geralmente os mais novos dormem um pouco mais, né? O adolescente dorme um pouco mais. Quanto criança chega a dormir 15, 16 horas assim, logo que nasce, né? O recém-nato dorme praticamente quase 20 horas ele está dormindo. Isso, o que é fundamental, tá? Isso é extremamente importante. E aí, conforme vai passando o tempo, a necessidade de sono vai variando um pouquinho. Quando nós chegamos na fase adulta, em torno de 7 a 9 horas por aí, e quando idoso também de 7 a 9 horas. Claro, gente, que pode variar um pouco. Nós sabemos da necessidade do sono para a manutenção da saúde cerebral, mas isso pode variar. Então, se você colocar em média 7 a 9 horas, então você pode ali. Tem pessoas que vão dizer para você assim: ah, mas eu durmo 6 horas e eu acordo bem, estou bem. Ou então, eu para que eu tenha, né, uma sensação de descanso, de que meu cérebro está legal e que meu corpo está descansado, eu preciso dormir 10 horas. Então, uma hora a mais, uma hora a menos, faz parte do contexto de variação, né? Pode ter algumas variações aí em relação à questão do sono. Mas o sono é fundamental para manter a saúde cerebral, por quê? Vamos lá, vamos deixar aqui alguns aspectos importantes em relação à importância, né, do sono. Primeiro, é durante o sono que você vai fazer, aumenta a quantidade do líquido cefalorraquidiano ou líquido cerebroespinhal. É um líquido que fica circulando dentro de cavidades do sistema nervoso e que uma das funções é retirar os produtos residuais do metabolismo cerebral. Porque toda vez que um tecido está trabalhando, que ele está ali realizando suas atividades metabólicas, como quando você pensa, quando você raciocina, quando você presta atenção em algo, quando você está consolidando as suas memórias, tudo isso tem uma demanda energética. Tem uma demanda de atividade metabólica, síntese de determinadas substâncias, destruição de determinadas substâncias. Então, o metabolismo cerebral, ele é muito alto. Então, toda atividade que o seu cérebro ficou fazendo durante o dia, por exemplo, quando você está em vigília, ou seja, quando você está acordado, toda essa atividade cerebral, ela gera uma série de produtos residuais do metabolismo. E isso precisa ser retirado. E isso é retirado quando? No período do sono. Que esse líquido que eu falei, que circula dentro do seu cérebro, lá no sistema nervoso central, ele vai passando ali pelo cérebro, pelo sistema nervoso central, que eu quero dizer cérebro, cerebelo, tronco encefálico, medula espinhal, ele vai passando, esses fluidos vão passando e vão meio que carreando essas substâncias químicas que seriam, o acúmulo delas seriam tóxicas para o sistema nervoso, eles vão tirando esse excesso para que depois, quando você voltar a ter um estado de vigília, ele esteja pronto novamente para realizar as suas atividades metabólicas. Então, o sono já é fundamental para uma espécie de higiene, vamos dizer assim, dos produtos residuais do metabolismo celular das células lá no seu sistema nervoso. Tá? Então, permitem que o tecido nervoso se recupere, vamos dizer assim, esteja pronto no outro dia para recomeçar suas atividades. Tá? Isso é um dos fatores da importância do sono. Um outro fato interessante sobre o sono é que as atividades cognitivas, como o aprendizado e memória, às vezes as pessoas acham que quando você está em, por exemplo, caso de alunos, né, e professores, muitos também pensam dessa forma, que quando você está ali estudando algo, quando você está dentro de sala de aula, né, como aluno, você está efetivamente estudando.
E não é bem isso que acontece. Você tem ali o contato com o professor está traduzindo o conteúdo, está tentando interpretar, mediar o conteúdo, e você está ali tentando então, fazendo as suas anotações e tal, tentando compreender todo aquele contexto que o professor quer que você aprenda. Bom, depois você vai para casa e vai estudar. À medida que você estuda, ou seja, que você refaz o conteúdo, que você repete o conteúdo, a repetição é muito importante dentro do processo de aprendizagem. Quando você faz isso, e depois você vai dormir. Por isso que é muito interessante que o que você está estudando hoje, você reveja ainda antes de dormir. Porque é durante o período do sono que você consolida aquilo que você está aprendendo, que você vai consolidar na forma de memória. Então, efetivamente, você vai aprender. Essas mudanças que acontecem no seu cérebro acontecem principalmente no período do sono. Então, o sono ele é extremamente importante para você consolidar e aprender coisas novas. Se você dorme mal, a sua atividade cognitiva durante o dia vai ser muito ruim. A sua capacidade de manter a atenção, de manter foco e de consolidar o conteúdo que o professor ou que você estudou também. Olha que interessante isso. Olha a importância de ter um sono de qualidade e também em quantidade, porque você tem que ter ali essa hora mínima que você precisa para você dormir, tá? Então vamos lá, repetindo. É durante o sono que eu vou fazer aquele processo de higienização do nosso cérebro. É durante o sono que eu vou fazer a consolidação da aprendizagem da memória, que eu vou, portanto, descartar o que presta e o que não presta. Isso tudo melhora a minha atividade cognitiva. Olha que interessante. Então, dormir bem, olha que interessante, também aumenta a saúde do nosso cérebro. Porque se eu tenho uma boa higiene e se eu tenho maior chance de fazer aprendizado em memória, isso faz com que aumente a oportunidade de eu manter o meu cérebro o quê? Saudável para aprender. Olha só. Por outro lado, durante o sono, eu também descanso o meu próprio corpo. Quando a gente fala de saúde do cérebro, às vezes as pessoas tentam separar o cérebro do corpo, mas isso não é possível. Porque se eu quero manter o meu cérebro saudável, eu preciso manter o corpo saudável. E quando é que eu recupero o meu corpo? No mesmo período que eu recupero as funções cerebrais. Lembra que eu falei que é durante o sono que eu consolido a aprendizagem e memória e que eu faço a higiene do cérebro, tirando produtos residuais? Lembra disso? Isso também acontece no corpo de maneira geral. Por isso que normalmente as pessoas usam o termo sono reparador. Porque, por exemplo, quando eu estou durante o dia e que eu caminho, e que eu ando, e que eu faço um monte de atividades voltadas para aquilo, por exemplo, do meu trabalho, do meu estudo, eu preciso depois descansar fisicamente também. Não só mentalmente, mas eu preciso descansar fisicamente. E a reparação dos processos físicos do meu corpo também depende do meu período de sono, porque é durante o sono que eu consigo efetivamente fazer o meu corpo ser reparado para recomeçar o dia. Olha que interessante. Quando isso não acontece adequadamente, as pessoas podem acordar com sensação de cansaço. Olha só. Olha a importância do sono para a saúde do cérebro. Começar o dia com a sensação de estar novo em folha, descansado, né? É o mínimo que eu preciso para, por exemplo, começar o meu dia tendo mais capacidade de manter o foco e a atenção. Dormir bem, já dei a pista, portanto. Dormir bem aumenta a chance de eu ter a capacidade aumentada de manter o foco e manter a atenção. Quando eu durmo bem, eu tenho uma tendência a melhorar o meu estado emocional. Você já viu aquelas pessoas que falam que às vezes estão irritadas? Eu já acordei irritado, muitas vezes acorda irritado, acorda ansioso porque dormiu mal. Olha quanta coisa associada ao sono. Legal isso, né? Um outro fato interessante, as pessoas que dormem bem tendem a formar substância cinzenta com mais facilidade,
fazer mais arborização dendrítica, aumentar a capacidade de fazer plasticidade. É isso mesmo. A capacidade do cérebro se transformar também depende da qualidade do sono. Como tem fatos associados ao sono. E as pessoas às vezes desconhecem isso. Existem pessoas que não fazem a menor ideia de que tem um sono ruim. Simplesmente ela acorda mal, a sensação que ela tem quando acorda é que não descansou. Muitas pessoas têm distúrbio do sono e não sabem, como por exemplo a apneia do sono. Eu já fiz aqui um videozinho sobre a apneia do sono. Imagine você ter parada respiratória durante o sono. Parar de mandar sangue para áreas do cérebro, para fazer tudo isso que eu estou falando para você que ocorre durante o sono. É óbvio que se eu durmo mal, se eu acordo assustado durante a noite por uma apneia, é óbvio que se eu interrompo o ciclo do sono, porque o sono tem ciclos, e se eu não obedeço exatamente os ciclos do sono, eu posso ter um prejuízo cognitivo. Eu posso ter um prejuízo na aprendizagem, na memória, na atenção, no foco, na concentração. Olha quanto é importante o sono. E não adianta, tá? Se você ficar tomando medicamentos para dormir, determinados medicamentos para dormir, não é o objetivo falar sobre medicamentos para dormir, mas determinados medicamentos que as pessoas usam para dormir podem aumentar muito o risco de demências. Olha só, as pessoas não têm ideia. E muitas vezes, uma vizinha fala para outra, uma amiga fala para outra assim: eu tô com dificuldade para dormir, mulher, não dormi bem hoje. Aí a pessoa, a amiga, já puxa e já fala: eu tenho um comprimidinho aqui que é uma maravilha para dormir. Aí a amiga pega, toma aquilo sem quer nem saber, só quer dormir e acha que está fazendo um bem danado para o corpo. Mas em dormir por indução medicamentosa não tem o mesmo efeito do sono, da questão do sono natural. Se você tem problema para dormir, eu sugiro que você faça a higiene do sono. Tenta aprender a fazer higiene do sono. Durante o dia, se você é um trabalhador, um cara que trabalha durante o dia e dorme normalmente à noite, o que acontece com a maioria das pessoas, tenta ali 1 hora antes de você ir para a cama e diminuindo a intensidade de luz na sua casa. Normalmente a gente tem luz acesa, tem televisão acesa ali, tá ligado, tudo ligado, aquele monte de luz sobre a sua pupila. Isso prejudica você a começar a entrar no período do sono, no sono inicial e depois ir se aprofundando nas outras fases do sono. Então, a higiene do sono, você poderia fazer isso. Você vai diminuindo a luz do ambiente que você está, devagarinho. Depois, 1 hora antes, não mexe mais com o celular, tira as notificações, tira tudo que tiver, e vai dormir de verdade. Se dedica a dormir de verdade. De manhã, se você, por exemplo, aqui na minha casa, eu não uso cortina. Eu não uso cortina aqui. Então, por exemplo, quando é 5 agora, nessa época do ano, 5h40 da manhã já está claro. Então o que acontece 5h40 da manhã? Eu já estou acordado. 5h40 eu já começou a clarear, eu já acordo. Eu não tenho cortina. Por outro lado, 10 horas eu já estou começando a diminuir a minha atividade metabólica, o meu nível de atenção e alerta começa a cair. Por quê? Porque já estou chegando no meu período em que a minha melatonina já está sendo secretada e eu já estou sendo induzido ao soninho. Entenderam? Então, 10h30 eu já estou caído. Então faz a conta. De 5h40 já são 5h40 da meia-noite. 10h30 mais 1h30, dá em torno de 7 horas. 7 horas por aí. Vamos dizer que eu durmo às 7 horas. Às vezes eu durmo menos do que isso. Às vezes eu durmo 6 horas. Tá? Mas, teoricamente, está tudo bem. Tá? Mas, você vê como é que o meu sono começa direitinho. 10 horas, 10h30, já começa a dar o soninho. E eu acordo 5h40. Faz a conta. Vai dar em torno de 7 horas. Então, eu opto por não usar cortina por causa disso, porque ajuda a regular meu sono, ou seja, eu faço uma higiene do sono. Eu acordo no início da manhã, quando começa a bater a luz na minha pupila, que vai acionar todos os mecanismos de inibição da melatonina e vai ajudar a despertar.
E à noite, depois de 10 da noite, a minha melatonina já está sendo secretada devagarinho. Chega a 10 e pouco, já começou a induzir o comportamento de soninho, aí já começa a ter pitose palpebral, começa a ter queda da pálpebra e já vou entrando no sono. Mas isso é fundamental por tudo isso que eu estou falando. Por quê? Porque o sono vai fazer com que o meu cérebro se mantenha mais saudável por muito mais tempo. Tá bom? Então pensa, eu falei muito aqui sobre a questão de metabolismo cerebral associado ao sono, tá bom? Então pensa muito nisso. Se você acorda cansado, fica desconfiado, talvez o seu sono seja um grande problema. Pessoal, então repetindo aqui, a qualidade do sono, né? Se você dorme mal, você vai ter prejuízo, né, em todos os seus aspectos cognitivos. Então você vai ter alterações na atenção, no foco, na concentração. Você vai ter prejuízo na aprendizagem e, portanto, na memória. Você pode ter, se tiver problemas no sono, maior probabilidade de alterações emocionais, então ansiedade, estresse, tudo isso. Se você tiver alterações pode ter alterações do estado de humor, e se você já tem, vai piorar. Olha só, Alzheimer aumenta a incidência de Alzheimer, aumenta a probabilidade da doença de Alzheimer em pessoas que têm distúrbio do sono. Então, esse por si só já são motivos dos quais você precisa cuidar muito. Se policia, pergunta para alguém, às vezes para quem dorme com você, se alguém dorme junto com você, você pode perguntar como é que é meu sono, eu sou muito agitado, tá? Eu acordo e a pessoa começa a falar, você pode se ligar que talvez o seu sono não tenha a qualidade que você deveria, né? Deveria ter. Ou então, se você acorda desesperado, vai que você tem apneia, acorda meio ali no meio da noite assim, sem mais nem menos, talvez você tenha apneia do sono, tem que cuidar. Tá bom? São fatos que podem ter relação com o sono e a qualidade do sono é fundamental para ter um cérebro saudável por muito mais tempo. De novo, considere que a população idosa no mundo está aumentando. Por outro lado, é interessante isso, no Brasil, o risco de Alzheimer está aumentando. Legal isso, né? Quer dizer, legal não, né? É ruim. Mas por que está aumentando a incidência de demências e, portanto, de Alzheimer no Brasil? Por que existe uma tendência muito grande? Um dos fatores é que o nosso sono no Brasil e na América Latina de maneira geral é muito ruim. Se você considerar países como Noruega e Suécia, a doença como Alzheimer estão reduzindo na população idosa. Por outro lado, no Brasil está aumentando.